e assim compartilhe conosco da leitura bíblica prevista para este domingo, conforme Lucas, capítulo 14, verso 1 e 7 a 14. Está aqui também na tela para podermos acompanhar a leitura, que nos diz: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles os estavam observando. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes contou uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. E isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensar. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, que texto difícil nós temos pela frente. E a gente não pode arrancar esse texto da Bíblia. Esse texto que diz: se você for fazer uma refeição, convida aqueles que ninguém convidaria. Que texto que talvez incomoda a gente. Que texto que talvez fala conosco de um jeito bem inesperado. Se a gente pudesse pegar a Bíblia, vamos tirar isso aqui fora, porque o reino de Deus é outra coisa. Mas não podemos. Está ali, e foi Lucas, e foi Jesus quem disse, conforme testemunha Lucas. Fato é que nós, seres humanos, nós queremos sempre subir. Nós queremos sempre crescer. E não que agora seja pecado ter ambições, querer progredir na vida, desde que não se atropele os outros. Desde que eu não precise passar por cima de alguém para conseguir aquilo que eu quero, que muitas vezes é o que acontece. O ser humano, ele quer subir, ele quer crescer, ele quer que o seu nome seja grande, seja o nome mais conhecido e seja o nome sobre todo nome em toda a terra. E Deus faz exatamente o contrário. É o Deus que desce, se faz ser humano como eu e você, e desceu tanto ao ponto de se deixar ser pendurado numa cruz. Quem morreu na cruz? Confirmando-se: o Deus homem. Deus morreu na cruz. A segunda pessoa da Trindade morreu na cruz. O ser humano quer subir e Deus desce. Leonardo Boff, um teólogo católico, diz assim: os homens querem ser reis, os reis querem ser deuses, Deus se faz ser humano. Ou uma palavra do próprio Martinho Lutero, que diz assim: Deus, ele não olha para cima, pois não há ninguém maior do que ele. Deus também não olha para os lados, porque não há ninguém igual a ele. Por isso Deus olha para baixo, e quanto mais embaixo alguém está, melhor Deus o vê. Deus faz um movimento contrário. O ser humano quer ser Deus, e esse foi o brado de Adão e Eva lá no jardim do Éden, em Gênesis 3, ouvindo a conversa da serpente. O que a serpente disse? Se vocês
serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E eles caíram na conversa da serpente certinho. E a serpente é o pai da mentira. Não viraram deuses, continuaram sendo seres humanos. E um dos brados da reforma protestante do século XVI é: precisamos deixar Deus ser Deus para que nós possamos ser humanos. E o texto que nós ouvimos tem muito a falar sobre isso, a falar sobre quem é o Deus cristão, como o Deus cristão revelado na Bíblia confronta as imagens que nós criamos de Deus em nossa cabeça, e a partir disso que nós agora, seres humanos, devemos fazer e praticar no dia a dia. O rosto de Deus não está revelado na ambição ao poder, na glória de um super reinado ou de um grande show da fé. Ao contrário, o rosto de Deus é revelado no crucificado, nu, pobre, torturado e humilhado. O rosto de Deus não está no rosto dos poderosos deste mundo, sejam quais forem e de onde forem, mas no semblante dos fracos. Se nós queremos ver o rosto de Deus, em primeiro lugar devemos olhar para onde? Para a cruz, porque é ali que Deus decidiu mostrar a nós não um rosto de castigo e de poder que nos esmaga, mas o rosto de misericórdia. Olhem lá atrás daquela pintura uma vez, lá está o rosto de Deus. É muito linda aquela pintura, eu acho maravilhosa. Não estou sendo irônico, verdade. Esse é o rosto de Deus, o rosto que se revelou em Jesus crucificado. Esse é o rosto de Deus, rosto de amor, rosto de misericórdia. Mas não só isso. O que Jesus disse? Nós vimos aqui domingo de manhã, domingo passado. O que Jesus disse? Mateus 25: quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Ele disse: quem são os pequeninos? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estive preso e fostes me visitar, estive enfermo, e assim várias situações. Quando nós olhamos para aquele que está fraco, está padecendo da fome, da sede, de não ter uma condição de vida digna, ali a gente vê o rosto de Deus. É ali que o rosto de Deus decide se revelar. E quantas vezes talvez o próprio Deus passa por nós e a gente não vê. Nós temos aqui na nossa cidade um trabalho muito bom que os catadores de lixo fazem, e muitas vezes são pessoas bem excluídas, estão prestando um serviço para a gente, estão limpando a cidade, mas são excluídos, são desprezados, não se conversa com eles. Hoje está frio, mas no dia quente não se pergunta se eles querem uma água. E ali talvez está o rosto de Deus se mostrando a nós. E a marca do cristianismo foi sempre isso, foi se voltar para aqueles que mais precisam. Timothy Keller, um pastor norte-americano, diz: na igreja primitiva, ou seja, as primeiras comunidades cristãs, os cristãos mudaram a história e a cultura ao conquistarem as elites e também ao se identificarem profundamente com os pobres, e ter esse olhar de misericórdia, de ajuda. Se a gente souber, tem um lado da nossa igreja que está precisando de comida, é agir cristão ajudar, é agir cristão ter esse olhar, precisamos fazer alguma coisa. Isso sempre foi um ato cristão, ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar de misericórdia. E Celso, que era um escritor pagão dos primeiros séculos, ele desprezava os cristãos dizendo assim: mas se houver algum ignorante, insensato, inculto, uma criança, que se aproxime com coragem. Ao reconhecer que tais pessoas são dignas do seu Deus, eles mostram claramente que só podem convencer pessoas simplórias, vulgares, estúpidas, escravos, mulheres incultas e crianças. Quem eram os primeiros cristãos, conforme esse homem que devora os cristãos? Pessoas simplórias, vulgares, estúpidas, aqueles que ninguém queria por perto, aqueles que a sociedade jogava para fora. Os escravos, as mulheres que também eram muito humilhadas, as pessoas sem conhecimento, as próprias crianças. E aliás, hoje nós estamos encerrando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Sabe o que os romanos, especialmente os espartanos, faziam com as crianças que nasciam com deficiência? Jogavam um penhasco abaixo, porque eram fracos,
é alguém que não serve para nada, vai ser um inútil, penhasco abaixo. E quando entra o cristianismo com a mensagem do amor ao próximo, em que Deus se revela justamente no rosto a pessoa com deficiência, ou no rosto do idoso, ou no rosto da criança, ou no rosto do pobre, começa então a se mudar a cultura inteira, esse olhar de compaixão, de amor ao próximo. E isso não é coisa só de antigamente não, tá? Pesquisa depois no Google em casa. Tem um eticista, um pensador de ética norte-americano chamado Peter Singer, que defende o afterbirth abortion. Sabe o que é isso? O aborto após o nascimento. Depois que nascer, aí você elimina. E ele diz num dos seus livros que a única coisa que impede que isso seja implantado é o cristianismo. Porque o cristianismo olha para aquela criança e diz: ela tem dignidade. Senão seria possível. Esse é o mundo em que nós vivemos. Queridos irmãos, queridas irmãs, fé cristã é fé que olha para os pequeninos, é fé que olha para os fatos, é fé que olha para aqueles que a sociedade diz não deram certo, somos fracassados. É para esses que Deus olha, é no rosto desses que Deus se revela. Por isso Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, porque a sabedoria desse mundo diz: você tem que subir e passar por cima dos outros para isso. E a sabedoria de Deus diz: você deve se fazer igual àquele que está sofrendo e ajudar. E do ponto de vista do mundo, esse movimento cristão de se colocar à disposição é loucura. Porque na sociedade romana, no Império Romano em que viviam os discípulos, o normal era deixar os fracos morrerem para que os fortes possam sempre prevalecer. Mas não era isso que o cristianismo fazia. Nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, diz Paulo, é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E quem Deus escolheu? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os fortes. Olha essa palavra. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aqueles que ninguém escolhe são esses que Deus escolhe. Aliás, olha para os discípulos. Quem era Pedro? Um pescador, inclusive fracassado, porque passou uma noite inteira pescando e não pegou nenhum peixe. E se Jesus fosse olhar o currículo de Pedro e avaliar Pedro pelo currículo, nunca que Pedro seria escolhido para ser um ministro, para ser um pregador da palavra. E Jesus disse: Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. E depois o Pedro, o que ele fez? Ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E daí Jesus disse: ó Pedro, tu foi muito fraco, acabou para ti, né? Jesus ressuscita, vem cá, todos os discípulos menos Judas e Pedro. Foi isso que Jesus fez. O Judas infelizmente não estava mais vivo, mas o Pedro, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Jesus pergunta e Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Pedro não foi excluído por ter sido fraco, foi chamado, esteve junto. Pensa no apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo mandasse currículo para as comunidades da ISLB para ser pastor, ninguém ia aceitar ele. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele pregava a verdade. O pessoal ia olhar o currículo e dizer assim: não, Paulo na nossa igreja não. Um preso, ex-presidiário, Deus o livre. E esse era o apóstolo Paulo. Mas claro, ele pregava a verdade, pregava o evangelho. Esses que Deus escolheu. E graças a estes, nós temos 2022 anos de história cristã. Graças a esses homens, no começo até iletrados, não sabiam nem ler e escrever, a gente tem Bíblia hoje. O que é a carta de Pedro? Pedro aprendeu a escrever para passar a mensagem adiante, mas era um pescador, não sabia ler e escrever.
mas sabia comunicar do amor de Deus, e isso era suficiente. Por isso, queridos irmãos, primeiro Deus nos convida a nós renunciarmos ao egoísmo. O que significa isso? Menos eu, menos só eu. O primeiro mandamento hoje, eu já falei isso várias vezes, mas repito, o primeiro mandamento hoje é: eu sou o Senhor meu Deus, não terei outros deuses além de mim. É tudo para mim. Buscai, pois, em primeiro lugar as minhas coisas, e todo o resto me será acrescentado. Esse é o mandamento do mundo hoje. É preciso renunciar ao egoísmo, olhar para o outro com carinho. Como esse nosso mundo está precisando de empatia, de cuidado, como esse nosso país está precisando de empatia de todos os lados, de amor, de compaixão. Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, diz assim: existe uma obsessão consumista, uma ideia de que eu sou aquilo que eu tenho, e não é verdade. Eu sou aquilo que faço, relaciono, convivo com outros. Afinal de contas, o que vale na vida é ser importante, não necessariamente ser famoso. Importante é aquela pessoa que é importada por outra, isto é, que a pessoa leva para dentro. Isso significa importar. Tem muita gente na tua vida que é importante, mas não é famosa, e a pessoa importante faz falta. Renunciar ao egoísmo é ver quantas pessoas importantes nós temos ao nosso redor. Por que importantes? Porque portamos elas dentro do nosso coração. Isso é alguém importante. Quantas pessoas nós conhecemos que são importantes, mas não são famosas? Quantas pessoas nós conhecemos que são famosas, mas não são importantes? Elas nem sabem que a gente existe, nem sabem do nosso nome, nem do nosso nascimento. E quantas pessoas próximas de nós são importantes e muitas vezes são descartadas, jogadas fora. O convite de Jesus na renúncia do egoísmo é olharmos para o outro e fazer do outro alguém importante, alguém que eu levo dentro dos meus corações, porque a pessoa importante faz falta. E por isso também ser importante. Você é importante na vida de alguém? O que eu quero dizer com isso? Alguém leva você no coração dessa pessoa? E se você não existisse, que falta você faria para aquela pessoa? Ou para aquelas pessoas? Isso é ser importante. Isso é renunciar ao egoísmo. Isso é ver junto com outras pessoas. E por isso, um lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Aqui nós temos a ideia da importância. Vem aqui, vem mais perto de mim. O convite de Jesus nos faz enxergar com dignidade aqueles para quem a sociedade desvia o olhar, aqueles que a sociedade joga para fora das cidades, obrigando-os a viver nos morros que desabam sobre suas casas, as favelas da Restinga. Já viram o que é a Restinga lá em Porto Alegre? Sabe por que tem esse nome, Restinga? Estive algumas vezes ali perto da Zona Sul, num bairro que se chama Tristeza, que é vizinho do Restinga, e ali me disseram que o nome é Restinga porque foi colocado o resto de Porto Alegre, onde não tinha para botar, criaram o resto. Que coisa triste. Que coisa triste. Aqueles que já estão há dias sem comer ou tomar um banho com dignidade, é para esses que Deus olha. Aqueles que são jogados para fora das cidades, e ali se gera toda uma criminalidade, todo um problema complicadíssimo. É para esses lugares que Deus olha. E por isso a segunda lição, bem importante, combater a pobreza e não o pobre. Nós precisamos combater aquilo que faz as pessoas irem para a rua, combater aquilo que faz as pessoas não terem o que comer. E a pandemia agravou muito essa situação, demais. Nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas passando fome no nosso país. Foi uma situação complicadíssima, é uma situação complicadíssima. E nas nossas cidades tem essas pessoas que estão muitas vezes dormindo na rua, aí passa alguém, vai lá e ainda joga fogo na pessoa. A gente vê essas notícias, é coisa incrível. Queridos irmãos, olhar para as pessoas com carinho, amor, e isso me lembrou esse seriado de televisão, que com certeza você conhece muito bem. Conhece bem? Isso, Chaves, né? A Vila do Chaves é muito legal, né? Pena que não passa mais a televisão. Nossas crianças tinham que crescer assistindo Chaves como era
na nossa época. Vamos pensar um pouquinho na vila, vamos olhar um pouquinho a vila. Não vamos olhar todos os personagens, só alguns. O Seu Madruga, né? Ele é um desempregado, talvez até com um pouco de falta de vontade, ok? Mas deve 14 meses de aluguel para o seu barriga. Mas é interessante, quando a Chiquinha vem pedir um doce, ele sempre tem umas moedinhas. É o carinho da vila, é o carinho de pai. Já a Dona Florinda, ela é viúva de um marinheiro, ela se mostra como se ela fosse a poderosa, mas se ela tivesse tanto dinheiro quanto parece, não estava morando numa vila. É só aparência. Mas também um amor pelo Kiko, seu filho, tentando agradar como ela pode dentro das suas possibilidades. Até abrir um restaurante depois, né, para atender. Vamos pensar no seu Barriga, o dono da vila, que podia expulsar o seu Madruga de lá, mas não consegue. Ele até tenta uma vez, mas ele não consegue, porque ele tem amor, ele se relaciona com aquelas pessoas, não terceirizou para alguém ir lá fazer, ele pessoalmente vai lá olhar naqueles olhos e conversar. E o mais interessante é que quando chegou o Natal e a vila ia passar por uma reforma, o que ele faz? Leva todo mundo da vila para sua casa. Já pensou? Fez exatamente o que Jesus falou: quando deres um banquete, chama aqueles que ninguém chamaria para ir na tua casa, né? Nós temos um retrato desse texto bíblico aqui nessa série de televisão. E quantas outras coisas poderíamos falar? E a vila, ela nada mais é do que o retrato do que são as vilas da América Latina, também aqui em Sapiranga. Vamos olhar uma vez o que é o bairro Operário. Não tem nem saneamento básico direito lá, tem cheiro de esgoto, complicado, triste, realidade aqui do lado da gente, e tantas outras vilas. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Convide aqueles que não podem lhe retribuir em nada. Isso tem a ver com a graça. Nós somos salvos por graça de Deus. Deus não nos cobra nada em troca pela nossa salvação. E assim nós devemos agir em relação às outras pessoas. Em graça, em amor, em misericórdia, não esperando nada em troca. Agir em amor e espontaneamente. Em Jesus Cristo, Deus aparece no seu contrário e se esconde na fraqueza e na miséria, para que então olhemos aqueles que são fracos, aqueles que não tiveram o sucesso, com misericórdia, com amor. Jesus revela o rosto de Deus como um rosto amoroso, misericordioso, e nessa pintura de Lucas Craft, que é pintor da Reforma, Cristo está no centro, para dizer que é esse Cristo crucificado que é o centro da igreja, e é para ele que nós devemos sempre apontar, como Lutero está apontando. O Cristo crucificado. Por isso, o centro do reino de Deus não é você, mas o Cristo crucificado e ressuscitado. E a partir disso nós somos convidados e convidadas à ação. E agora, como é que a gente vai colocar isso tudo em prática? Eu quero terminar contando uma história para a gente. Vocês já viram que tem uma mala aqui velha, né? E essa história não está na Bíblia, mas ilustra bem tudo aquilo que a gente viu até aqui. Conta-se a história que lá no céu saiu a autorização para Jesus vir para a terra. E o anjo Gabriel ficou todo empolgado, imagina, né? Ele foi lá, bateu no quarto de Jesus e disse: Jesus, saiu a autorização para você descer e se fazer ser humano e andar lá com o povo da terra. E Jesus disse: sim, Pedro, Gabriel, já estou sabendo. Sim, anjo Gabriel, já estou sabendo. E Gabriel disse assim: mas eu me antecipei, eu preparei uma mala com utensílios que tu com certeza vais precisar lá na terra. E Jesus olhou para o anjo Gabriel e disse assim: mas Gabriel, o que tu está inventando? O que tu está me aprontando agora? E o Gabriel disse: não, tu vai gostar muito, eu botei só coisa importante aqui dentro. E Jesus não queria nem olhar, ele não queria nem trazer, mas o Gabriel incomodou tanto Jesus, que Jesus disse assim: então vamos ver pelo menos o que tem dentro dessa mala aí que tu fez, Gabriel. Aí Gabriel, Jesus foi olhando, de repente tinha lá dentro um desodorante. E Gabriel disse assim: Jesus, tu vai caminhar bastante para o deserto. Deserto é um lugar quente, e para evitar vai ser muito importante. E Jesus disse assim: mas Gabriel, o
que eu vou fazer? Nem existe desodorante ainda na minha época, que eu vou lá para baixo. Eu não quero desodorante. O Gabriel guardou então o desodorante, né? Tinha também um tênis pé, né? Que de repente vai caminhar bastante, né? Vai dar cheiro, vai ser importante também para não espantar as pessoas. E Jesus diz: Gabriel, o que tu está pensando? Como é que eu vou usar tênis pé no ano 0, no ano 2, no ano 30, no ano 33? Não, e guardou de novo então o tênis pé. Aí o Gabriel disse assim: Senhor, nós já sabemos de todas as coisas, do presente, do futuro, do passado. O Senhor sabe que quando o Senhor estiver lá no Getsemane, os discípulos vão dormir, né? Então leve um cafezinho para eles não ficar acordados, não desistir da oração do Senhor. Dá um café quentinho para eles. E Jesus olhava assim: mas Gabriel, mas tu é muito criativo, né, Gabriel? E eles foram mexendo na mala, tinha tanta coisa, tinha até chimarrão, né? Vai que ele vinha com os pampas também para ajudar, né? Tinha um martelo, que o Gabriel achou que pregação era outra coisa, daí botou um martelo dentro também. Tinha tanta coisa, tinha pente, tem lâmpada, pasta de dente, uma bagunça. Daí de repente olharam assim: meu, o que é isso aqui? Aí Gabriel disse: isso aqui está por engano, não era para estar na mão, né? Caiu sem querer, né? E foram olhando, até um dicionário de Lutero tinha lá dentro, né? Jesus disse: Gabriel, Lutero vem só 1500 anos depois de mim. Daí o Gabriel disse assim: Jesus sabe que eu tirava notas ruins em história, né? Ele não sabia das coisas, né? E eles foram olhando então tudo que tinha nessa mala e nada servia para Jesus. E de repente Jesus olhou a mala e ele disse assim: Gabriel, vem cá. E Jesus mostrou uma coisa para o Gabriel. Gabriel fez uma cara feia. E Jesus disse para o Gabriel: Gabriel, tem uma coisa aqui dentro que me serve. E o Gabriel olhou assim: mas é isso ali? E Jesus olhou assim: é isso ali me serve. E Gabriel disse assim: não, Senhor, isso aí não. Isso não é coisa para um rei. Isso não é coisa para a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. E Jesus mostrou para ele: mas é isso que eu preciso. E Jesus então, passar um pouco de frio. Jesus então tirou aquilo da mala e Gabriel ficou olhando. E Jesus disse assim: é isso aqui que eu preciso. Isso aqui me serve. E o Gabriel disse assim: mas Senhor, isso não é roupa digna do Senhor. O Senhor é o próprio Deus. Como é que o Senhor vai vestir um avental? E Jesus disse: mas é para isso que eu vou lá. Eu vou lá para servir. E assim nos diz a palavra de Marcos 10, 45: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual que é o convite a nós hoje? Vamos vestir o avental? Vamos servir ao próximo com alegria, com amor, sem esperar nada em troca. Vamos olhar para o outro com misericórdia. Aliás, esperem só um pouquinho. Nós temos esse carimbo ali na frente que diz assim: campanha do alimento. Me veio a ideia agora isso. Vamos vestir o avental prática? Vamos encher esse carinho para o Lar Padilha? Vamos lá? Deus nos tocou hoje à noite que é para lá que a gente deve mandar alimento. E aqui nós temos também toda semana gente que vem pedir comida, vem pedir alimento. Nós oramos aqui dentro: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E tem gente que não está tendo o pão nosso de cada dia. Precisamos ajudar. Cada um de nós, não sei quantos nós estamos aqui hoje à noite, não sei fazer conta assim, né? Vamos dizer 30, né? Imagina se 30 pessoas trazem 1 quilo de arroz. São 30 grupos diferentes. Sim. Isso aí. Se cada um traz 1 quilo de arroz no próximo culto, nós temos 30 quilos de arroz. Né? Vamos vestir o avental? Vamos fazer isso na prática? Esse é o convite de Jesus. Isso é cumprir o que nós ouvimos. Não precisamos necessariamente agora fazer um banquete. Talvez o banquete está aqui, ó. Encher esse carrinho, né? E levar o alimento para aqueles que precisam. Vamos assumir esse compromisso?
Essa resposta eu deixo com você, deixo no seu coração, e que assim possamos prosseguir também no reino de Deus. Amém. E assim quero convidar aqueles e aquelas que podem a se colocarem de pé e a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.